Glória a Jesus, povo de Deus. Que bom estar aqui com vocês, juntos outra vez. Bom estarmos juntos. E, meu Deus, eu preciso dizer de novo que vocês fazem muita falta. Cada um de vocês. Talvez você pense assim, pastora, mas você nem me conhece. Mas o amor que nós temos por esse lugar, por cada vida que entra, por cada vida que sai, é algo que realmente, sabe, a gente guarda e é algo muito especial. Então, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. E eu sei que você é um profeta, é uma profetisa do Senhor. E eu gostaria que você pudesse olhar para o lado e liberar uma palavra para essa pessoa que está do seu lado, mesmo que seja seu marido, sua esposa. Fala para ele o quê? Shalom. Nada faltando. Mas libera com verdade para ele acreditar, porque tem gente que, oh meu Deus, tem gente que já fala, já balbucia, fala com aquela voz de profeta mesmo. Shalom, shalom sobre sua vida. Em nome de Jesus. Já libera uma rajada de glória também. Porque ele é digno, amém? Como o meu digníssimo já falou, né, gente? Gente, ele pegou a minha mensagem. Tá tudo ótimo, né? Então, abra a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler apenas até o versículo 5. 2 Reis, capítulo 5, do primeiro versículo ao 5º. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua, mas se acompanha aí. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Só até aqui. Esse texto é um texto muito conhecido. E como diz a palavra, essa menina ela foi levada cativa. E essa menina ela era uma menina israelita. Como o pastor já disse na saudação dele, provavelmente uma pré-adolescente que foi capturada e foi levada por um grupo de sírios durante o reinado de Jorão, filho do rei Acabe, numa época em que Israel sofria com muitas invasões de nações vizinhas. Então, nessa época de grande conflito, onde Israel era invadido constantemente, em uma dessas invasões que os sírios invadiram, essa menina israelita, ela foi levada cativa. E os sírios eram um povo, não diferente dos outros, era um povo bárbaro, que quando eles chegavam, eles arrasavam com tudo, eles queimavam casas, eles destruíam, eles faziam um estrago. E nessa ocasião, essa menina foi levada como escrava para servir na casa do comandante do exército do rei da Síria, chamado Naamã. Então, alguns estudiosos vêm trazer até essa possibilidade de que provavelmente nessa invasão, em que os sírios entraram, em que os sírios arrasaram, levando essa menina cativa, possivelmente possa ter sido Naamã o responsável pela morte dos seus pais. Provavelmente seus pais tenham sido mortos pelos povos sírios. E ela era uma menina, mas
toda a situação de cativeiro não mudou quem ela era. Eu vou insistir muito com você nessa palavra, aonde as perdas não mudaram a identidade dela. O aprisionamento não mudou quem ela era. O lugar que ela foi obrigada a estar não mudou quem ela era. Ela foi deportada, ela estava num lugar, numa nação que não era sua, com uma língua que não era sua, com costumes que não eram seus, uma casa que não era sua, uma cama, uma vida e, na verdade, nem uma história que ela tinha escolhido para ela mesma. E agora ali a presença do seu agressor, a presença talvez de um homem que tenha feito tanto mal para ela, para as suas emoções, para a sua história, para o seu futuro, estava ali diante dela, todos os dias. Pensa uma pessoa que fez tanto mal, estava diante dela, todos os dias. Porque quando alguém faz algo mal para nós, ou nos ofende, quando nós estamos no processo, muitos de nós falamos assim, tá bom, eu perdoo, mas eu não quero nem ver. Eu perdoo, mas eu não quero nem chegar perto. E essa menina não. Ela via o agressor, ela via aquele que havia entrado na sua terra, o inimigo do seu povo. Ela viu o que ele havia arrasado, toda a destruição, e todos os dias ela estava com ele. E embora fosse uma menina, nem assim, tendo o seu agressor e vendo o agressor dela, talvez o assassino de seus pais, vendo Naamã todos os dias, nem assim mudou quem ela era. Embora ela tivesse, de repente, eu não sei, como uma pré-adolescente, de repente seus 12, 14 anos, no histórico de tantas perdas, de tantos sonhos não realizados, ela permaneceu. Ela permaneceu com a mesma origem dela, sendo uma israelita. Ela permaneceu com seus costumes, com a sua fé, com a sua confiança. Permaneceu sendo uma judia, uma hebreia, uma menina que sabia que tinha um Deus que cuidava dela. O assassinato dos seus pais, a prisão, o cativeiro, os trabalhos forçados, a dor que ela teve de se despedir da sua história, da sua origem, nada disso foi suficiente para alterar a essência e fazer com que a identidade dela fosse mudada. Ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela pertencia a um povo escolhido. Ela sabia que mesmo em meio ao juízo de Deus também havia misericórdia. E ela sabia que mesmo em meio ao juízo, mesmo em meio a perdas, havia um Deus que ela conhecia, que era Jeová Shammah, Jeová Adonai, Jeová Elion, El Shaddai, que ainda não tinha perdido o controle. E ele ainda estava no controle da sua vida. Ela sabia que o Deus que era refúgio e fortaleza, o Altíssimo ainda a cobria com suas asas, o bom pastor. Ela sabia quem ele era. Ela sabia ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o cajado dele me consola. Ainda que as perdas sejam inimagináveis, o cajado dele me consola. Ele é o meu bom pastor. Eu sou israelita, eu sou judia, eu sou hebreia. Eu faço parte do povo dele, do povo escolhido. E o meu Deus não perdeu o controle da minha vida. Ela saiu de Israel, mas Israel não saiu dela. E para quem é judeu, Israel, Jerusalém, eles têm plena convicção que ali era a terra, foi a terra que o Senhor preparou para eles, um lugar que emanava leite e mel. Mas quero dizer para você, você decide o ambiente que te governa. Ela estava no meio da Síria, no meio do povo cativo, mas dentro dela, ela falava, eu imagino ela dizendo, eu sou israelita, eu sei do que minha terra carrega, eu sei do Deus que eu sirvo. Então mesmo tendo o seu agressor
todos os dias diante dela. O que estava fora não governou e não trocou, e não acessou, e não afetou o que ela carregava dentro. Então é você que decide que ambiente que te governa. É você que decide que ambiente, que governo que vai ocupar a tua alma, que governo que vai ocupar as tuas emoções, que pensamentos que vão dominar a sua mente. Para eles, Israel era uma terra prometida, era um lugar de delícias. E ela sabia que essa terra não era algo apenas físico, mas era algo também espiritual. Aquela terra, sabe, que tinha leite, que tinha mel, que tinha sementes. Aquela terra não era um ambiente físico, mas era algo que ela sustentava dentro dela. Dentro dela havia esperança, dentro dela havia fundamentos que ela não abriu mão. E nesses fundamentos, quando ela trazia à memória o que podia trazer esperança, no momento de desesperança, eu tenho certeza que ela pensava: há uma palavra do meu Deus ao meu respeito, e está escrito: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, que são planos de paz e não de mal. Talvez ela não entendesse o que estava fora, mas ela continua confiando. Ela continuava dizendo: Ele sabe o que é melhor para mim, Ele está no controle. Existem planos de paz para a minha vida. O que estava fora não afetou, ainda que ela não entendesse. Ainda que a perda de não ter mais quem ela amava. Eu estou falando isso para vocês, gente, mas assim, quando você vive a situação, o sentimento emocional, ele muda completamente. Que é muito fácil aqui a gente dizer que ela não mudou, embora ela tivesse perdido o que ela amava. Eu não sei se alguns de vocês aqui já perderam quem você amava. Algumas mães aqui tiveram luto de seus filhos, de pessoas que amavam. Perderam pessoas que não teve como trazer de volta. Alguns aqui passaram por lutos, por perdas irreparáveis. Talvez essas pessoas vão ter hoje, talvez, um pouco de noção do que eu estou falando aqui. E apesar dela não ter mais quem ela amava, não estar no país que ela desfrutava, de não ter mais os amigos com quem ela brincava, não ter mais sua casa, não ter mais o colo em que ela poderia receber proteção, ainda assim, a vida que ela tinha aqui dentro, a vida que ela carregava do eterno, superava toda a dor que estava fora. Ela saiu de Israel, mas Israel, aquilo que ela era, aquilo que havia construído ela, continuava dentro dela. A terra que manava leite e mel, que não era física, era algo que estava dentro dela. Ela carregava o leite e o mel. Como Cantares diz. Cantares diz: pomba minha, amada minha, leite e mel estão debaixo da tua língua. E a gente sabe, gente, que o mel ele é usado para muitas coisas, mas principalmente para adoçar aquilo que é insípido, aquilo que é amargo, aquilo que é cítrico. E uma menina órfã, prisioneira, era serva do mesmo homem que havia destruído a sua história, mas ela foi boca de vida sobre a morte que ele havia causado nela. A possibilidade dela ser serva do homem que havia assassinado seus pais, do homem que havia incendiado suas bonecas, do homem que havia incendiado seus vestidos, sua maquiagem, seus livros, sua história estava diante dela. E é evidente que ela decidiu perdoar. É evidente que ela decidiu não se revoltar, não se amargurar, não se ferir, não adoecer com tudo que Naamã possivelmente havia causado a ela. Ela decide não devolver o mal que havia recebido. E olha, ela poderia ter amaldiçoado, poderia ter desejado a morte, poderia, sabe, ter desejado todo o sofrimento para ele de forma intensa, uma morte lenta para ele. Mas ela escolhe ser uma vítima redentora e não uma vítima sofredora.
Ela escolhe ser uma vítima, aonde as feridas dela não roubariam. Ela não permitiu que as feridas dela roubassem o trono que Deus tinha em seu coração. Que as feridas roubassem o governo do Espírito sobre a sua vida. Não roubassem o seu destino e a sua identidade de filha. Eu quero dizer para você, adolescentes que estão aqui, as circunstâncias da vida não mudaram a identidade dela. Todo momento caótico de cativeiro não mudou, porque não são as circunstâncias que mudam você. E você, tendo consciência da sua identidade, tendo consciência de que você é filho, tendo consciência de quem você é, do que você carrega, do Deus que você serve, é você que muda as circunstâncias. Seja uma vítima redentora e não uma vítima sofredora. Já que houve situações, porque jamais eu vou diminuir ou desprezar aquilo que talvez você tenha passado. Mas escolha ser uma vítima redentora, liberar palavras de vida, mesmo sobre aquele que foi o responsável pela sua dor. E eu falei que essa semana eu fiquei, meu Deus, aleluiada. Que teve uma irmã que falou assim para mim: pastora, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu me encontrei com o meu abusador. Falei, meu Deus, na hora que ela mandou mensagem, eu falei, Jesus, me arrepiei de cima a baixo. E ela chorava. E a menininha dela falava assim, mamãe, você está chorando? Ela falou, não, eu estou chorando de alegria. Porque acabou, pastor, o ciclo se fechou, pastora. Acabou, pastor, eu tenho orado para que o Senhor me tire de cativeiros. Eu não quero mais estar presa. Aquilo que me feriu, pastor, eu me encontrei com ele. Falei com ele, você tem um minutinho? Falei, você conseguiu? Ela falou, consegui. Chamei ele, olhei nos olhos dele, falei, eu te perdoo pelos abusos que você praticou comigo quando eu era criança. Eu te perdoo, eu te abençoo e eu coloco você nas mãos do meu Jesus. Eu não estava lá, mas eu imagino que ele deve ter ficado muito desconcertado. Eu falei, e ele? Ela falou que ele disse assim, eu ia falar mesmo com você, porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais aquele homem também. Ela falou, pastora, eu consegui. Eu fechei um ciclo. Agora, sabe o que aconteceu com ela? Agora ela recebeu uma unção nova. Agora ela recebeu o empoderamento, porque ela fechou um ciclo. Agora, a ferida que ela tinha, agora ela é empoderada para curar outras mulheres. E a dizer, eu sei o que você passou. Eu sei o que é sofrer um abuso. Eu sei o que é estar cativa nesse lugar há tantos anos. Mas eu também sei o que é ser livre. Eu sei também o que é perdoar. Eu sei também o que é escolher ser livre em Jesus. Se eu conseguir, você também consegue. Feridas que geram cura. Ela disse, eu consegui, fechei o ciclo. Falei, glória a Deus, fechou o ciclo, acabou. Eu quero dizer para você, ainda que a sua história não seja favorável, entenda que as adversidades, as perdas, as palavras que você ouviu, o abuso que você sofreu, não podem mudar quem você é e nem assumir o trono que um dia você entregou para Jesus governar. Porque às vezes a gente se prostitui com a dor. Jesus está sentado num trono, não tem uma cadeira aqui, amém? Pensa aqui que tem uma cadeira. O trono de Jesus, que está no seu coração. Você fala assim, sai Jesus, sai que a minha dor vai sentar aqui agora. E você coloca a sua dor no lugar do trono e a sua dor começa a governar você. A sua dor, as suas emoções, os seus pensamentos sabotativos começam a governar a sua vida, começam a governar as suas decisões,
Começam a governar como que você reage diante de pessoas. Aí começa a idolatria das terapias. E o Senhor está dizendo: tira as suas emoções do trono que é só meu. Me coloca no lugar, me devolva para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Você não pode ser guiado por emoções e sentimentos. Se você for guiado por emoções e sentimentos, você vai enlouquecer. Porque a palavra diz: andai em espírito. Andai em espírito. Não fala andai em emoções. Emoção é alma. A alma não pode governar o espírito. E quem é que decide quem governa quem? É você. Você decide quem governa quem. Porque se as circunstâncias em volta começar a mudar quem você é aqui por dentro, você está trocando o trono. E as emoções estão no trono do Senhor. O Senhor está dizendo hoje: devolva o meu trono. Ela estava num ambiente tóxico, mas nada fez com que ela se tornasse tóxica. Ela é uma menina. Eu quero dizer para você: tome cuidado com as suas emoções. Eu já falei isso aqui. Lá no Éden, quando o homem pecou, quando o homem caiu, as nossas emoções também cairão junto. Eu já disse aqui uma vez, e vou repetir, talvez você, no dia que nós ministramos, talvez não estivesse aqui. Cuidado com seus sentimentos, cuidado com o que você sente. Cuidado com aquilo que você pensa. Porque muitas vezes os seus pensamentos, eles estão militando contra o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz em Filipenses: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensar. E você quer saber se o seu pensamento é de Deus ou não? A Bíblia, ela é o seu meio de avaliação. Quando o pensamento vem na sua mente, se não é bom, se não é amável, se não é justo, se não é digno, se não é de boa fama, não vem do Espírito. Se não vem do Espírito, está vindo de quê? Da sua alma, que na verdade está sendo governada por espíritos malignos, dominadores. Dominadores de medo, dominadores de depressão, dominadores de opressão. E mais uma vez eu digo para você: cuidado com os pensamentos que você carrega em primeira pessoa. Porque o espírito opressor é o espírito que domina a nossa mente. E ele fala comigo e com você em primeira pessoa. Ele não fala assim: vai se matar? Não. Ele fala assim: eu vou me matar. Eu não consigo. Eu preciso de ansiolítico. Eu não consigo dormir. Eu não sei fazer. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir vencer. Eu não sei como vou pagar. Cuidado. Espírito opressor, ele fala com você no seu pensamento em primeira pessoa. Então o Senhor está dizendo: cuidado. Cuidado com as suas emoções, seus pensamentos. Leva o seu pensamento, avalia o que está aqui passando. É bom, é perfeito, é agradável, não é? Sabe o que você faz? Abre a sua boca de profeta e fala: Satanás, solta a minha mente agora. Fala para ele ouvir. Sai daqui. Solta agora a minha mente. Eu sou filho, eu sou filha. A igreja, não entregue o trono do seu coração para as suas emoções. Nem permita que o seu passado ou o dia mal te torne um incrédulo. Aconteceu na minha vida, Deus não está me vendo. Se Deus fosse bom mesmo, nada disso teria acontecido. Porque eu vou na igreja, eu não merecia. Mas eu estou trabalhando, mas eu estou servindo. Mas por que isso aconteceu? Ei, não se torne um incrédulo. As emoções vão fazer com que você se torne um incrédulo. Não permita que as emoções te tornem um suicida, te tornem um cancerígeno, te torne um dopado. O Senhor está dizendo: devolva hoje o seu coração para o meu governo, para o governo do Espírito. Se submeta a mim. E todo transtorno, tudo que está vindo nas suas emoções, na sua mente, resista. E o que está vindo fugirá de vós, diz o Senhor.
Não entregue suas feridas para os cães. Entregue para a cruz. Os cães, os demônios se alimentam de feridas. Se alimentam de traumas. Se alimentam de padrões repetitivos que você insiste em declarar e repetir. E dizer, eu não sou nada mesmo. Esses padrões, repetitivos. Os demônios se alimentam de tudo que você fala, de tudo que você declara. Os cães, eles se alimentam de feridas. Quando Jezabel caiu da janela em 2 Reis 9, vem dizer que o sangue dela salpicou as paredes, os cavalos pisaram o seu corpo, e quando foram sepultá-la, não acharam nada, somente o crânio, os pés e as palmas das mãos. E diz a palavra que no campo de Jezreel, os cães comeram a carne de Jezabel. Cães comem carnes que sangram. Cães comem feridas expostas. Cães, demônios se alimentam da dor do homem, das suas lágrimas, das suas emoções não saradas. Mas Salmo 147, o Senhor vem dizendo através de Davi, Ele vem dizendo que a cruz, Ele diz que o Senhor, que só Cristo cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Não entregue as suas feridas para os cães, entregue para a cruz. Só Jesus pode curar as suas feridas e Ele é o médico dos médicos. E Ele está aqui nessa noite para curar você, seja no corpo, seja na alma, seja nas emoções. Feridas só geram cura quando elas são saradas, quando elas são cicatrizadas. Sabe quando o metiolate já ardeu? Quem é da época do metiolate aí? Jesus, misericórdia. Gente, aquela redinha, sangue de Jesus tem poder. Minha mãe falava, senta aí, filha, e ralava só o joelho, né? Minha mãe falava, senta aí, filha, passar um remedinho. Na hora que ela vinha com aquela redinha, passava no nosso jeito, na rala, meus aquilo ardia. Mas a ferida para curar vai ter que ter um metiolate do céu, não tem jeito. Vai ter que ter uma água oxigenada para expurgar e ferver ali, ó, todo o pus. Porque se você esconder, vai necrosar. Não esconda suas feridas. Demônios se alimentam daquilo que você carrega, que você não quer muitas das vezes entregar na cruz. Uma ferida cicatrizada são marcas que denunciam o quanto você venceu e não o quanto você sofreu. Porque depois que está cicatrizado, você nem lembra mais do metiolate, gente. Você fala, graças a Deus por aquele metiolate. Tinha um trem chamado Violeta Genciana. Meu Deus. Eu tô indo no profundo. Sangue e fogo. Aquele negócio, você ficava roxo 20 dias, que não saía com nada aquele negócio. Mas eu quero dizer para você que a cura, ela é um processo. A cura, ela não é um processo que acontece de uma vez. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastora, mas eu já fui curada na minha orfandade, por que está vendo isso de novo? Querida, a cura é como se fosse camadas. Você teve uma experiência com o Senhor, que o Senhor te falou, olha, a sua orfandade aqui, você está sendo curada, mas existem outras camadas que talvez na orfandade você não tenha se atentado. E aí o diabo fala assim, mas você não foi curada? Por que você está passando isso de novo? Por quê? Porque a cura, ela é um processo. Algumas pessoas são curadas de uma vez só, outras vão sendo curadas. Eu quero dizer para você que as feridas, ela tem um propósito. E o propósito, quando você anda no Espírito, as feridas, elas têm propósito de perfumar e não de necrosar. Por que eu estou falando isso? Porque a mirra é um perfume que nasce da ferida.
Sabe quando a gente fala, pega aí o óleo para poder orar, né? Quando lá em Tiago fala, pega o óleo e a oração do enfermo sarará ele. Fala, unge com óleo. A unção é com óleo de mirra. E essa mirra que muitas das vezes nós usamos até hoje, é um perfume que nasce da ferida. A mirra não nasce pronta. Ela é uma resina que é extraída de árvores do deserto. Olha onde a árvore fica, gente. A mirra fica lá no deserto, é uma árvore. Por isso, para que a mirra, ela venha, na verdade, ser um perfume, o tronco dela precisa ser ferido. Os cortes são feitos na casca, vai batendo, vai passando aquele facão, vai passando, meu Deus, vai batendo e vai ferindo. E diz que a seiva dela escorre exatamente como uma lágrima. E quando essa seiva escorre como uma lágrima, ela é recolhida, moída, é usada em perfumes, em unções. E ela é uma essência muito valiosa, e não é por acaso. Porque para carregar o preço valioso que ela tem, foi necessário passar pelo processo da dor. E o perfume dela só revela uma essência que foi liberada. Meu Deus. Após os ferimentos. Sabe, o ferimento, as coisas que aconteceram na sua vida não é para necrosar, é para você perfumar. A mirra não tem valor enquanto a árvore permanece intacta. Ela só libera o seu perfume quando é cortada e ferida. Eu quero dizer algo para você. Você não é uma árvore marcada. Você não é apenas uma árvore marcada por situações que aconteceram na sua vida. Um divórcio que você não esperava. Uma falência que você não contava. Um luto que você não esperava. Mas eu quero dizer que você carrega o resultado de um perfume raro, que resultou, que nasceu das feridas que você venceu, e não das feridas que você lambeu. É necessário que você vença as feridas. Não lamba as suas feridas. Quem lambe as suas feridas são os cães. Não permita isso. A cruz é o remédio que vai fazer as suas feridas perfumarem e não necrosarem. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas se escondem. Mas as curadas, elas se expõem e elas têm a visão de necessidade não apenas delas, mas do outro também. Assim como essa menina, ela servia a sua senhora, ela servia na casa de Naamã. E ela viu a necessidade do outro, a necessidade do seu senhor. Ela viu a necessidade que não era só no físico que ele necessitava, mas ela viu também a necessidade na alma, no emocional. Quem está ferido, gente, não enxerga nada, só olha para ele. Tudo tem que girar em torno dele. É só eu. Eu não tenho amigas. Eu não tenho ninguém que me convide. Não sou convidada, não sou visto, não sou lembrado. Estou aqui nessa igreja, mas eu sou a mesma coisa que nada. Eu. Ei, a menina, ela pegava as faixas sujas de Naamã, sujas de pus, sujas de sangue, e ela lavava. E quando ela faz isso, como eu falei, ela poderia ter todos os direitos do mundo de querer que ele morresse, talvez lentamente, mas ela era curada, e pessoas curadas curam, pessoas curadas não se escondem, pessoas curadas estão atentas ao que está acontecendo fora e não só dentro. E ela diz: ah, se meu Senhor fosse em Samaria, ah, se o meu Senhor soubesse que lá na minha terra tem um profeta, se ele fosse lá, ele seria curado. Ah, se o meu Senhor soubesse da presença que tem na minha terra, lá tem cura não só para a lepra, mas para o coração dele também. Sabe o que ela estava ensinando? Que você só pode levar alguém no lugar que primeiro você já foi. A menina viu a necessidade do seu Senhor, ela não viu a necessidade da sua dor. Feridos
se prostituem com a sua dor, mas curados arrastam leprosos para os pés do Senhor. Ela lavava as roupas de um leproso, mas a lepra não pegou nela. Porque pessoas curadas fazem da sua dor, querido, um propósito. E elas se tornam mirra, na verdade, carregando perfume. E elas carregam nelas marcas que apontam para uma presença, para um Deus fiel que as curou. Posso dizer uma coisa para você? Vou pedir para de novo você ser profeta na vida desse irmão que está aí do lado. Fala assim, por favor, para ele e para ela. Fala assim, se cura logo, porque tem leprosos te esperando. Se cura logo. Isso, faz assim, ó, rápido, se cura logo, porque tem leprosos te esperando. O Senhor está dizendo, é tempo de você entender o propósito da dor, o propósito dos espinhos. Lá no congresso nós falávamos, Cantares 2:2 diz, como lírio entre os espinhos, assim é a minha amada. Como lírio entre os espinhos, o Senhor está dizendo aqui em Cantares, que os espinhos, eles são instrumentos que causam dor. São instrumentos que apertam, que ferem, são ferramentas que furam, não são bem-vindos, que machucam. Mas o céu tem uma visão, ao meu respeito, ao seu respeito, ele diz, tal como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada, assim é a minha igreja. É um ambiente difícil, mas a minha igreja é capaz. É um ambiente difícil, mas a minha igreja vai florescer. É um ambiente difícil, mas a minha igreja vai suportar. E o efeito dos espinhos não vai alterar a sua essência, nem o seu propósito. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada. O Senhor está dizendo, o céu crê que você vai continuar no seu propósito e desenvolvendo a sua estrutura, a sua flor, o seu perfume. Meu Deus, sem produzir defesa. A menina era lírio, por isso que a lepra de Naamã não pegou nela. Mas a fé dela pegou Naamã. O perfume dela contagiou ele. O mau cheiro dele não pegou nela, mas o perfume dela contagiou e pegou nele. Não foi a lepra de Naamã que desestabilizou ela, mas foi a fé dela que equilibrou ele. Ela tinha faixas de restauração, ele tinha faixas de lepra. Ele tinha faixas de desespero, ela tinha faixas de promessa. Em seus panos não carregarão marcas de feridas, mas carregarão marcas de unção, de vida, de paz no Espírito, em nome de Jesus. Enquanto Naamã tinha um testemunho de morte lenta, a menina, a igreja, a noiva, ela tinha, meu Deus, palavras de dizer, olha, levanta e anda. Enquanto ele tinha uma sentença inevitável de morte, ela tinha a senha do milagre. Ei, menina, a igreja, ainda que você tenha sofrido perdas, lutos e saques, o Senhor te diz, não pare de acreditar. Não pare de florescer no meio dos espinhos. Não pare de impactar e de perfumar nos lugares que você passar. Não pare de perdoar, não pare de testemunhar. Tem leprosos te esperando. Tem leprosos esperando para ouvir a cura. E o perfume que você carrega, se meu Senhor soubesse que na minha terra, na minha Samaria, tem bálsamo de Gileade, tem óleo fresco. A menina chega, ela olha para a dor e diz, é tempo de olhar para o propósito, Naamã. Deus, deixa eu dizer algo para você, Deus não te autoriza a permanecer nesse lugar. Porque o Senhor diz, se te feriram, você também me feriu. Então Jesus diz, nós estamos quites. Só que se te feriram, ame porque você me feriu e eu te amei. Você me machucou e eu te perdoei. Então vem para mim, porque pelas minhas pisaduras você será sarado. Pela minha cruz você será restaurado. Pelo meu amor você será livre dessa tormenta. Samaria tem remédio. Samaria tem presença. Samaria tem milagre. Samaria tem nova estação. Samaria tem vinho novo. E posso dizer algo para você, seja bem-vindo. Você chegou em Samaria, porque nesse altar aqui tem vida, tem cura, tem milagre.
uma nova estação para você hoje. Se você decidir tirar a sua ferida, deixar a sua ferida na cruz. Aqui tem um altar que pode curar. Os panos de Naamã eram panos de aparência. Tinham marcas de pus, mas os da menina por dentro e por fora tinham marcas de Jesus. Sabe aquela pessoa controladora? Aqui não tem não, né? Não tem. Aquela pessoa que quer tomar conta de tudo. Tem que ser tudo do jeito dela. Controladora, controlador. Por fora é forte. Tem que trabalhar pesado. Não pede ajuda, abraça o mundo. Tudo tem que estar no controle dele. Esse é o pano que está fora. Mas a ferida dentro é a ferida de um desamparo. Porque quem é controlador está controlando porque tem medo. Um dia ele não teve ninguém para ajudar ele. Talvez quando criança os pais não estiveram do lado. Ele foi desamparado. Então por fora ele é controlador, ele é forte, ele não pede ajuda. Mas dentro do pano tem a ferida do abandono. Quando você precisou sobreviver sem apoio, talvez por ser uma mãe solteira, ou por ter sido abandonado, por ter sido de repente viúva, e você teve que lutar sozinho, carregar o peso do mundo. E hoje você tem medo de depender de alguém, porque um dia que você esperou alguém para te ajudar, você não teve. Então agora, o pano de fora é um pano forte, mas a ferida dentro é uma criança abandonada. Ei, você é Naamã. O Senhor hoje quer te curar. Sabe o amigo de todo mundo, que não diz não para ninguém? Pastor, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu não sei dizer não para ninguém, para nada. Pode te prejudicar. Pode muitas das vezes fazer aquilo que você nem está gostando. Mas você não consegue dizer não para o pedido de outra pessoa. Você não sabe dizer não. Então por fora é o pano que não sabe dizer não. Mas por dentro tem uma ferida. Ferida da rejeição. Não importa se vai te agredir. Não importa se o relacionamento é abusivo. Não importa se a amizade está fazendo mal. Se você vai ser prejudicado, o importante é dizer: tá, você pode fazer tudo isso, mas diz que você não vai me abandonar, que você vai ficar comigo. Então você não consegue dizer não para ninguém, porque você precisa de ter alguém perto de você. Mulheres que se submetem a relacionamentos de violência, de serem traídas constantemente, humilhadas, em troca de dizer: tá, você pode me trair, mas fica comigo. O varão chega e diz: eu não vou me casar com você, vamos juntar? Ele está dizendo, sabe o que? Eu não quero ter compromisso com você, eu não quero te assumir como esposa, eu não quero te dar uma aliança. Como você já sofreu o abandono e também você não sabe dizer não, você fala: mas como é que eu vou fazer? Você fala: tá bom, só falta dizer, mas diz que você vai ficar comigo, que você não vai me abandonar. Você não vai me dar uma aliança, você não vai me dar um compromisso, você não quer se casar comigo, mas tudo bem, eu aceito. Você quer uma esposa, uma mulher para cuidar de você, tudo bem, mas diz que você não vai embora. Está me batendo, está me humilhando, está me deixando passar necessidades. Você não se importa com as contas de casa, porque sou eu que tenho que trabalhar, mas está tudo bem. Diz para mim que você não vai me abandonar. Então por fora, os panos de alguém que não sabe dizer não, pode estar sendo prejudicado, mas não sabe dizer não. Mas por dentro tem a ferida do abandono. O Senhor está dizendo hoje: talvez você seja Naamã. Por fora tem panos, uma armadura, mas o Senhor está dizendo: tem ferida aí dentro que eu quero tocar, que eu quero sarar. Traz essa ferida para o altar para mim hoje. Os panos da menina soltavam, não grudavam, mas os panos de Naamã grudavam. E essa era a chave do desprendimento. Sabe quando uma árvore está tocando as suas folhas? E as folhas no outono, elas precisam cair para que o cheiro do fruto comece a brotar.
Existem algumas chaves no Espírito que o Senhor nos dá. E o Senhor está dizendo hoje para você: assim como uma árvore que a cada outono deixa suas folhas secas caírem, assim é a ferida, sabe, os traumas, eles são como folhas secas. E o vento precisa muitas das vezes bater na sua árvore para levar aquilo que ficou velho e inútil. O que você deixa te reconstrói. Então você precisa deixar só aquilo que te reconstrói, porque o que é seco precisa ir. Odre velho, vinho velho, histórias velhas não vão fazer com que você viva algo novo. Não se apegue ao que passou. Galho seco não produz e folha seca não gera. O Senhor está dizendo hoje: é tempo de desprender as folhas secas, desprender. Essa é a chave para a sua cura hoje: desprendimento. Deixar as folhas caírem, para que o caule tenha novamente um renovo de fazer o fruto e o choro e o cheiro do fruto vir. O Senhor está dizendo hoje: em meio a tantas perdas, não se perca. Em meio a tantas perdas que a menina viveu, ela não se perdeu. Você pode estar vivendo dias de prejuízo, mas o Senhor está dizendo: em meio às perdas, em meio às circunstâncias, não se perca. Eu sei que tem alguns adolescentes aqui, e talvez, como aquela menina, você talvez tenha vivido algumas situações, mas no meio das situações de perda que talvez você tenha vivido, como aquela menina, eu digo para você: ativação, adolescentes, não se percam. E talvez você já conheça alguns amigos seus que se perderam. Alguns amigos seus que se perderam na mutilação, no suicídio, no vício. Se perderam, mas eu quero declarar em nome de Jesus: você não vai se perder. Eu quero declarar em nome de Jesus: o tempo do prejuízo e a dor não vai ser maior do que a presença e a glória do Senhor, que pode ofuscar todo trauma. Esse tempo de perda não vai fazer você se perder, mas vai fazer você se encontrar com o propósito da sua história. O inferno tinha um legado de morte para essa menina, de destruição, mas o Senhor, Ele transformou a maldição em vida, em legado. O prejuízo dela fez ela encontrar o propósito, e o propósito dela não estava em Israel, estava ali na Síria, na casa de Naamã. Não estava lá em Israel, estava naquela casa. E eu quero declarar em nome de Jesus que assim como aquela mulher, aquela menina, ela foi boca de Deus trazendo cura para aquele homem, você, ainda que seja adolescente, ou talvez você aqui que está nesse lugar achando que talvez você seja pequeno, como aquela menina, eu quero dizer: você mesmo pequeno será boca de Deus para grandes homens. Mesmo pequeno, mesmo sendo uma menina, ela foi boca de Deus para homens grandes. Eu quero dizer para você em nome de Jesus: sua boca vai declarar muita e vai sarar muita gente grande em nome de Jesus. Você não vai se perder. Você vai ser instrumento de cura para muitos Naamãs que estão aí. E nesse tempo de prejuízo, você vai encontrar o seu propósito, como essa menina encontrou o propósito na casa de Naamã. Fique de pé em nome de Jesus. Não existe tamanho para ser um agente de milagres. Não existe tamanho para ser um agente de milagres. Vai vir, Elcio. Não sei se o Elcio vai me ajudar. Vem, pastor Fábio. Olha aqui. Isso aqui sou eu e você. O que está fora não pode alterar o que está dentro. Mas quando eu pego, consegue abrir? Consegue acender o maçarico? Acende para mim, você gira.
Tá vendo aqui? Levanta para mim, por favor, pastor Fábio. Esse aqui é o fogo que vem de fora. E o fogo, os ataques, os traumas vão vir para te ferir, porque Efésios vem dizendo que existem as flechas inflamadas do inimigo para destruir. E quando ela é inflamada, é para te queimar e destruir por dentro e por fora. Então aqui está você. Coloca rapidinho aqui, pastor Fábio. Coloca aqui, ó, bem aqui no meio desse copo. Você consegue vir de frente? Isso. Encosta que esse copo, vamos ver o que o fogo vai fazer no copo? Olha lá, ó, pode tirar, por favor. Viu que pegou fogo? Por quê? O que está fora começou a destruir o que estava dentro. Porque o problema não é o fogo que vem de fora, é o vazio que está dentro. O problema são as feridas que não foram curadas. Mas quando você coloca as suas feridas na cruz e é sarado, a água do Espírito começa a te encher. E as carências, os lugares vazios começam a ser preenchidos pela presença. Aí vem o fogo. Traz o fogo de novo, pastor Fábio. Coloca fogo aí. Vê se vai pegar fogo. Não pega fogo. Pode colocar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Porque não é o que está fora, é o que você carrega dentro. Obrigada, pastor. Hoje o Senhor está dizendo: nunca foi sobre o que está fora. Sabe o que Ele diz? Quando passares pelo fogo, ele não vai arder em você. Quando passares pelo fogo, a chama não vai te queimar. Quando passares pelas águas, não vai te submergir. Nunca será sobre o que está fora, sempre será sobre o que você carrega dentro. Então deixa Ele te encher nessa noite. Você precisa só estar cheio. 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 Enche-me, Senhor. A chama não vai arder em você. E eu quero te convidar nessa noite a que você hoje faça uma decisão. Aquilo que muitas das vezes te feriu, o Senhor está dizendo hoje: troca isso pela minha presença. Troca esse pano sujo. Troca pelo meu pano, pelo meu fardo limpo, pelo meu perfume hoje. Assim como o testemunho da irmã que falou: pastor, eu consegui, eu perdoei meu abusador, o ciclo se fechou. Hoje o ciclo vai se fechar na sua vida em nome de Jesus. Hoje acabou em nome de Jesus o ciclo de depressão, o ciclo de ansiedade, o ciclo de morte, o ciclo de enfermidade em nome de Jesus. Eu quero te convidar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, você que hoje precisa fazer essa decisão. Já tem uns aqui vindo, ó. Já tem gente chegando. Já tem gente que entendeu que não é o que está fora. Hoje o Senhor quer te encher. Hoje Ele quer te encher. Isso. Hoje é dia de trocar as carências não resolvidas, os ciclos não resolvidos. Hoje é dia de trocar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você se você quer trocar. Pede para Ele te encher até transbordar. Pede, pede, pede. Pede, pede, pede. Isso.